Vamos então agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo aos amigos do plano espiritual superior que preparam com tanto carinho esse ambiente para nos receber. E vamos aproveitando esses momentos de reflexão, vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai. Agradecidos, nós vamos pedindo para que Ele possa envolver esse ambiente com muito carinho, envolver todos aqueles que não puderam chegar, vamos pedindo ao Pai para que nós possamos, ao ouvir a lição da tarde de hoje, nós estamos pedindo força, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, para que possamos nos tornar cada vez, a cada dia que passa, criaturas melhores. E vamos assim envolvendo com carinho a Dona Matilde, que fará a exposição da tarde, que ela seja bastante feliz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, em plena quarta-feira de cinzas, né? Nós aqui estamos. E sempre que tiver uma ou duas pessoas, Jesus não afirmou que Ele estaria conosco? Então, com certeza, Ele estará conosco também. E aqueles que tiverem que ouvir, não é? Poderão, então, ouvir aquilo que nós temos para falar hoje. Hoje, então, nós tiramos o tema do livro Fonte Viva, intitulado No Esforço Comum. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Onde ele recomenda que tudo aquilo que se faça, como a massa que é levedada, que o José Roberto bem falou, né? Ela cresce e influencia o seu ambiente. Assim nós também, né? Embora nós sejamos criados individualmente, somos individualidades, né? Nós trazemos conosco um potencial energético. Nós somos, como diz André Luiz, um feixe de energias, né? De vibrações. Somos mentes pensantes. Né? E tudo aquilo que nós imaginamos, criamos na nossa ideia, nós exteriorizamos até concretizarmos essa ideia, estamos assim influenciando outras criaturas, todo o nosso meio ambiente, né? Assim também como nós somos influenciados. Somos responsáveis por nós mesmos e respondemos também por tudo quanto influenciamos nos outros, né? Somos constituídos por átomos, então somos criaturas atomizadas, né? Como nos diz o próprio André Luiz nos domínios da mediunidade. Quem lê, né, no prefácio, André Luiz fala isso, que nós somos constituídos de raios, forças, energias, fluidos, tudo isso. Todos os seres da criação, não só o homem, todos os seres da criação irradiam essas forças, essas energias, cada um segundo a sua própria natureza, né? Aí ele diz assim que nós somos energia pensante. Reagimos em cadeia, assim como os átomos, que se atraem e se aglutinam na formação de correntes, de energias, de vibrações, criando feixes de ondas. É como se nós fôssemos aquela pedrinha jogada na água e formando as ondas, e elas vão se propagando até atingir um certo nível, né, um certo espaço,
assim somos nós também. Através dessa força pensante, nós emitimos o nosso pensamento sobre alguma coisa, sobre alguém, até atingir aquele objetivo, e daí isso tudo vem em retorno a nós, encontrando semelhanças no nosso caminho, não é? Afinidades, nós vamos crescendo, avolumando essas ondas mentais, até que elas retornem a nós. Porque assim como nós somos emissores, nós somos também receptores, né? E isso acontece incessantemente. Estando, então, o pensamento em contínua atividade, que nós não paramos de pensar, né? Nem mesmo quando nós dormimos. Nós estamos sempre em atividade mental. Porque é o espírito que age, né? Sempre que acionamos a nossa vontade no campo da idealização, materializamos a ideia que se estende e interage no meio ambiente em que se manifesta, né? E também interfere no plasma que a todos nós nos envolve e no qual nós estamos mergulhados, como os peixinhos no oceano, né? O espírito humano, ele lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade. Isso é uma realidade, constatado mesmo por pesquisas, né, de estudiosos do assunto, né? Porém, com a diferença de que se ele já aprendeu, não é apreendeu, ele aprendeu a gastar essa segunda hipótese, no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que preside a todos os atos da vida. Então, é como a eletricidade, ele conhece que ele, emitindo pensamento, ele vai atingir o seu objetivo, não é? Mas ele desconhece o que isso provoca nos outros. Ele desconhece quais as reações que isso, a sua atividade mental vai exercer sobre os outros, né? Por isso que nós agimos impensadamente, muitas vezes. Somos assim, até levianos no pensar, sem atentar para o que aquele pensamento que muitas vezes nos visita, se ele for constatado com forças, foi emitido com força mental, ele vai provocar alguma reação no outro. Então, nós somos como peças de um maquinário, né, que, reagindo de uma certa forma, vamos influenciar todo esse mecanismo para que ele produza algo. Será bom se pensarmos bem, será ruim se pensarmos mal, né? Um exemplo que nós podemos dar é como o prisma transparente, né, que reflete a luz e a decompõe numa policromia variada. Então, é lindo, né? É lindo. Ele reflete a luz clara, como se fosse a luz neutra. E depois, na decomposição, aí aparecem as cores mais vibrantes, mais suaves, né? Nós agimos da mesma forma. Nós somos assim constituídos, um feixe de forças e energias gravitando entre outras forças, energias e mentes. É interessante quando nós falamos em plasma, né? O plasma divino que nos envolve. É cósmico isso, né? Nós não reparamos nisso, não é? Porque nós não podemos ver, mas podemos detectar através desses exercícios que a gente faz. Assim como disse o filósofo, né? Penso, logo existo. E é verdade, se a gente não pensasse, a gente deixaria de existir, não é? Então, essas energias que gravitam entre outras forças e mentes, agem e reagem, influenciando e sendo influenciado constantemente. Então, por isso que Jesus recomendou, né? Vigiai, orai e vigiai.
Porque, assim como nós emitimos, nós recebemos também sugestões através de outras mentes. Então, esses pensamentos, eles cruzam a atmosfera, cruzam esse plasma, né? E influencia aquele que estiver em sintonia com isso. Através dos sentimentos, através das emoções, que a prece, então, no caso, seria um antídoto contra as más influenciações. Toda vez que nós oramos, nós varamos, dependendo da sintonia que nós mantivermos, né, nós varamos a atmosfera e vamos ao encontro do nosso objetivo, que é o plano espiritual superior. Lá existe, né, como um mapeamento dessas vibrações, das orações, das preces, para atender às nossas necessidades. Então, a resposta chega até nós em ondas de amor, de calma, de paciência. Olha como tudo isso reflete. A gente consegue varar toda a atmosfera negativa, vamos dizer assim, inferior, para atingirmos o objetivo e entrarmos em contato com as ondas de amor que saem do plano espiritual maior. Por isso que os missionários, eles, de quando em quando, eles se retiravam para meditar, fazer as suas orações, as suas preces, pedindo forças, para serem sustentados por essas forças que estão envolto de todos nós. Mas é preciso que nós saibamos apanhar como aquele que vai apanhar um fruto maduro. Né? Aquele que está com fome, está com sede e vê o fruto maduro, não importa a altura. Ele faz de tudo para poder alcançar, que é para saciar a sua necessidade. Assim também somos nós, né? Então, nós alcançamos esses objetivos e trazemos para nós aquilo que de melhor possa existir nesse cosmos, né? O ser consciente, dotado de razão e sentimentos, cristianizados, faz da sua vida uma missão de amor e de paz, né? Ele serve a causa do bem unicamente pelo bem. Então, enquanto nós não formos suficientemente cristianizados, quer dizer, seguir as lições do mestre, né? Enquanto não seguirmos tudo isso, nós somos assim dúbios. Somos complexos. Uma hora nós pensamos bem, outra hora pensamos mal. Emitimos raiva. Ódio, acho que não, né? Ódio é muito forte a palavra, né? Mas às vezes raiva, irritação. É mais uma irritação, não é? Então, veja, em favor ou contra alguém, ou contra alguma coisa. Ontem mesmo. Foi até engraçado. Eu queria passar por um local que estava tudo tumultuado na minha cozinha, né? Estávamos fazendo limpeza outro dia. E eu queria passar e não consegui. Aí eu empurrei assim. Aí eu pensei, não, eu não posso fazer isso, né? Nem contra um objeto inanimado, que isso é uma falta de controle emocional. É uma loucura, não é? Então a gente precisa controlar todos os nossos ímpetos, que ainda parece aquela fera que ruge dentro de nós, né? É uma senhora que falava assim: de vez em quando eu sinto aquela fera rugir dentro de mim. É que nós temos que ir domando as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos. Isso tudo vem com a maturidade espiritual, né? A moral é aquele senso onde nós avaliamos da nossa situação e da situação do outro. Quando esse senso está
mais desenvolvido, nós temos calma, temos paciência, nós compreendemos a situação do outro, porque que ele agiu daquela forma. Nós só somos felizes ou infelizes se nós quisermos. Ninguém pode nos magoar, ninguém. Somos nós que nos magoamos porque não aceitamos, muitas vezes. Nós queremos forçar o outro a nos querer bem, a nos compreender, a nos amar. Mas nós amamos de forma insuficiente, de forma precária. Então, o nosso amor ainda não é aquele amor compreensão, não é aquele amor altruísta. Né? É um amor dependente do que o outro me faça. Então, se ele me faz bem, eu o amo. Se ele me prejudica de alguma forma, eu não quero amá-lo. Então, a coisa fica nesse patamar, né? A inteligência, então, todos nós somos dotados da inteligência, né? É uma faculdade, uma ferramenta que nós utilizamos para criar. Mas aí nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a competência espiritual para utilizar as faculdades que a inteligência cria. Então, todas as vezes que nós acionamos essa nossa vontade inteligentemente, né, mas de forma assim amorosa, nós criamos coisas ótimas. Então nós vamos descobrir dentro de nós um potencial maravilhoso de realizações. Eu quero, eu posso. Não daquela forma egoística, né? Eu quero para mim. Não. Porque se você quer só para você, você está deixando de favorecer o outro, né? Então, se você favorece só você mesma, egoisticamente, na criação de ideias maravilhosas e tudo mais, você fica restrito. Você não está aberto ao mundo. Então, o que você vai receber do mundo? O que eles têm para te dar se você não oferece nada? Então, é isso que nós temos que aprender a valorizar todos os atos, todas as oportunidades que nós temos dentro desta existência, não é? Para não cometermos mais aqueles atos de antigamente, não é? Vivendo egoística. Já passou essa época, onde para sobrevivermos, nós abatíamos o outro porque nós queríamos nos subsistir, né? E através da fome, da comida, nós precisávamos, então, sermos muito mais fortes do que o outro para poder sobreviver. Né? Isso já passou, passamos dessa época. Agora é a época da mentalização. Aí, mentalizando, criando coisas boas, né? Vivendo de uma forma coerente com os princípios doutrinários que nós já conhecemos, nós não vamos ser prejudicados de forma nenhuma. Mesmo que o outro faça qualquer coisa, nós não vamos dar tal importância a isso. É como se nós recebêssemos um presente do qual não gostamos, nós colocamos de lado, agradecemos, mas não estamos recebendo aqui, não somos receptivos àquilo que nos desagrada. Então, o sofrimento é isso. Por que nós sofremos? Porque nós introjetamos para dentro de nós a dor, na não aceitação, não na compreensão do outro, daquilo que o outro fez. Se ele fez, é problema dele, não é mais nosso. Foi ele que agiu daquela forma, ele vai ter que responder por isso. Mas se nós inutilizarmos, neutralizarmos, melhor dizendo, o efeito daquilo que o outro fez, nós não vamos sofrer. Nós vamos compreender e entender que o outro ainda está num nível de compreensão menor. Não é? A gente não vai dizer que o outro é um infeliz. Não é?
Então, vocês aprenderam o que é? A inteligência é uma faculdade, que é uma ferramenta que utilizamos para criar. O livre-arbítrio é uma competência espiritual para utilizar as faculdades que a inteligência cria. Se nós atentarmos direitinho o que é o nosso livre-arbítrio, nós vamos entender que livre-arbítrio não é só aquilo que Deus nos deu para fazermos o que quisermos. Não é isso. É isto aqui, ó. É uma competência espiritual para utilizar as faculdades que a nossa inteligência cria. Isso é livre-arbítrio. Enquanto nós não atentarmos para esse significado, nós vamos ficar, sabe, divagando, repetindo as mesmas coisas. Cada reencarnação, a gente volta a vivenciar as mesmas experiências e não saímos desse rol de reencarnações sofridas, infelizes. Não é? O Deepak Chopra, ele coloca 8 itens que demonstram o que não devemos fazer, o que não podemos criar na nossa mente, né? Por exemplo, a pergunta que ele faz é essa: por que agimos sem amor? Então, são 8 pensamentos do porquê agimos sem amor. Sempre que sentirmos medo, estamos negando o amor que existe em nós e que existe em Deus. Medo do quê? Muita gente fala assim, medo de assombração? Não. Medo de uma nova prova, medo de sermos mal compreendidos, medo de não acertarmos algumas coisas, medo do fracasso, medo do outro. Não é? São medos que nos acutilam a alma e que nós, então, provamos a ausência do amor. Sempre que odiamos ou reagimos com raiva ou hostilidade, sabe? Dá um empurrão no outro. Não, você, imagina você, e olha dos pés à cabeça, quem é você? Não é? Isso é hostil, é ser hostil. Não é? A raiva que você sente quando você se acha prejudicado. Mas por que fulano fez isso? E você fica maquinando na tua mente uma forma de revidar. Você pode não agir ostensivamente, mas você lá dentro está procurando uma... Então ele vai ver quem sou eu. Né? Então, esse também é um item. Sempre que duvidamos de nós mesmos, que não nos julgamos capacitados a realizar alguma coisa boa. Ai, será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu vou ser entendido? Será que eu vou conseguir? Sempre que nós tivermos esse pensamento é a ausência do amor. Sempre que culpamos a outra pessoa. Ah, eu fiz isso porque o outro me provocou. Foi ele que fez isso, por isso eu fui obrigada a agir dessa forma. Entendendo? A gente sempre culpa o outro. Não fui eu, foi o outro. É como a criança que é pega em flagrante e fala, eu não fiz nada, põe a mãozinha, põe a mãozinha para dentro e fala, eu não fiz nada. Né? Então é a ausência do amor. Porque o amor é a extensão de todo o bem. Né? Sempre que estivermos carentes. Muita gente fala assim, estou carente, estou precisando de carinho. Se você tem amor dentro de você, você não é carente, você se abastece com isso. Às vezes a gente exige do outro que nos ame. Queremos forçar o outro e ele não tem condições de nos amar. Por que será? O que será que nós doamos para ele, para que ele não nos ame? Não é o... Somos nós. É.
ou infelizes, é lógico. Então, quem tem amor dentro de si está abastecido. É lógico que é gostoso o outro te querer bem. É ótimo, porque você aí multiplica esse amor, não é? E esse amor cresce. Mas se não acontecer isso, você tendo amor dentro de você, você já está plenamente satisfeito. Não precisa estar carente. Né? Ficar amuado, fazer beicinho. Não é? Deixa eu ver quem mais. Sempre que nos sentirmos como vítimas. Ai, por que que o outro fez isso comigo? Oh, eu sou tão infeliz. Eu fui a vítima, no caso. É como outro dia, a nossa querida amiga Suzana Vieira estava falando daquilo que aconteceu com ela, né? E ela falava, eu fui a vítima. Então, ela se coloca no lugar de vítima. Nós não podemos. Foi a escolha dela. O outro não favoreceu, deixa para lá. Não se coloque como vítima, senão você vai ser sempre uma vítima. Vítima de você mesma. Ausente do amor. Porque se ela doou amor para ele, ela fez um bem a ele, mesmo que ele, mais tarde isso vai surtir um efeito. Ele vai lembrar daqueles momentos bons que passou ao lado dela, como espírito, não é? Então ele vai lembrar. Então ela estendeu esse amor, ela estendeu esse bem. Não tem que se colocar. Eu tinha vontade de falar isso para ela, mas não posso, né? Então eu vibro por ela, para que ela um dia entenda que nós não podemos nos colocar como vítimas, né? Nem quando alguém que convive conosco durante tanto tempo, forma uma família, vai embora. Que seja feliz. Bastou. É como o Chico falou para mim, quebraram-se os laços. Não existem vínculos mais. Entende? Alguém veio só para a constituição da família. Houve uma necessidade. Então, que vibre, que seja feliz, que viaje, aproveite bem a erraticidade para retornar mais disposto, né? Sempre que queremos castigar o outro. Esse é o revide, né? A gente castiga os filhos, a gente castiga o companheiro, a companheira, a gente castiga o amigo que deixou de ser amigo, então vira as costas para ele porque ele não te favoreceu em alguma coisa ou não te compreendeu, você então castiga com a tua indiferença. Ah, não quero mais. E isso, nós fizemos isso durante muito tempo. Então, tinha amizade, a amizade não correspondia, eu falei, não quero mais saber. Cortava os laços e pronto. Agora não, através da educação que nós vamos adquirindo, educação moral, né? Nós vamos compreendendo que não. Passou. Todo aquele que cruza o nosso caminho, sempre deixa alguma coisa, de bom ou de não tão bom. Mas foi uma necessidade nossa. É uma lição. Talvez nós tenhamos atraído isso para nós. Não é? Então, é uma necessidade de crescimento nosso, de entendimento. Sempre que julgamos ou rejeitamos os outros. Esse é o ponto mais difícil, o julgamento. Quando você não quer julgar, você já está julgando. Todas as vezes que eu penso do outro, por que fulano não agiu dessa forma? Por que será que ele fez isso? Você já está julgando. Você entender a ação do outro é diferente do julgamento. Julgar é quando você julga e já estabelece uma punição. Fulano é mau, que ele não tem coração. Fulano fez isso porque é um
é um monstro. A gente usa essas expressões, né? Coisa terrível, esses crimes que acontecem. É verdade que eles nos causam, assim, mal-estar, né? Porque a gente pensa que já não age daquela forma. Mas quem sabe na situação do outro, se nós não agiríamos de igual forma. Então, o julgamento é a pior coisa que nós podemos manter dentro de nós. Então, esses 8 itens que como é o nome dele mesmo? Deepak Chopra, né? Alguns falam Deepak, né? Deepak Chopra. Eu tenho um livro dele extraordinário, né? Então, eu fui buscar nesses livros todos o que realmente eles dizem a respeito. Como nós estamos só nós, eu vou aproveitar aqui para ler esse livro aqui, ó, Libertação. Deixa eu ver se eu consigo pôr esse óculos. Mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo, como Cristo, né? Quando ele ressuscitou, né? Que aí a Madalena quis ir até ele e falou, não, primeiro eu vou descer para resgatar almas lá nos abismos, né? Por enquanto não, ainda não fui ao Pai, ele diz, né? Aqui também tem uma coisa muito interessante. A excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, em relação a eles, por enquanto, nós não passamos de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Olha só, nós somos bactérias, hein? Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem se desintegra, assombrado nas formações atômicas, nós outros, espíritos, né, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele, o homem, e nós, espíritos, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. É interessante nós observarmos bem isso. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Só, muito pouco. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil, ou a baionetas, ou fornecendo armas sofisticadas de guerra, de tudo mais, de destruição, né? Sofisticamos, mas continuamos os mesmos, né? E isso porque somos dotados de inteligência, aquela inteligência que cria formas, né? Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Olha só. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer
que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Por que nós demoramos tanto, né, para aprender isso? Sabe, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende que nós estamos tão longe ainda, né, dessa realização, né? Cada espécie de seres, desde o cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Olha. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Por isso que nós agimos e reagimos uns sobre os outros. Por isso que somos responsáveis. É. Com certeza. Com certeza. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, por isso que nós influenciamos, porque o fluido cósmico universal, esse plasma divino que nos envolve e que interpenetra todos os seres, ele funciona como ondas. As ondas mentais interferem nesse ambiente, favorecendo ou desfavorecendo os que estão ao redor, os que estão recebendo esse mesmo hausto. Então, vê como Deus é tão sábio e tão amoroso, que Ele coloca, envolvido nesse plasma, todas as criaturas, todos os seres, com aptidões de crescimento ou de descer aos abismos. Isso é o que Ele nos permite, através do livre-arbítrio que nós, utilizando a inteligência, criamos, né? Damos curso às formas, a outros pensamentos, a outros sentimentos, nós interferimos em tudo isso. Então, por isso que a nossa Terra está desse jeito. Por isso que o nosso planeta vive, né, embora em menor escala, como dizem os espíritos, né, nessa guerra constante. Esses crimes hediondos. Por isso que criaturas ainda primitivas convivem conosco. Você vê, tudo tem uma razão de ser. No meio dos bons, sempre existe algum joio, como no trigo. Deixa crescer junto, para que depois, na apanha, na colheita, possa ser separados. E qual é a colheita? Qual será a colheita? Quando você passa para a erraticidade. Aí, passando para a erraticidade, você vai se juntar ao joio ou ao trigo que você separou. Ou que conviveu. Dependendo da tua própria situação. Então, a inteligência divina é uma coisa extraordinária. Tá, nós não temos condições de entender ainda. Mas se nós estudarmos, se nós aprendermos direitinho as nossas lições, nós vamos estar crescendo moralmente, intelectualmente, de todas as formas. Então, nós temos que tornar esse mundo melhor. Começando pelo nosso próprio ambiente, começando pelo nosso coração, na nossa mente. Pensamentos do bem, sabe, em favor do outro. As vibrações que de vez em quando nós fazemos no nosso evangelho no lar, nas vibrações através do trabalho, nas preces que nós emitimos, na forma como nós estendemos a mão ao outro, nas palavras que pronunciamos para reerguimento moral das outras criaturas, em tudo aquilo que nós nos expressamos, de todas as formas que nos expressarmos, nós estaremos contribuindo para o bem ou destruindo para o mal. Pensem nisso. E levem para casa. Fala.
Sempre, sempre. Mas não, a responsabilidade também não tem que ser aquela coisa maçante, sabe? Aquela coisa que te impõe. Ela tem que vir espontânea. Né? Quando nós formos suficientemente responsáveis, mesmo, nós não vamos precisar mais de leis tão severas. Porque, por enquanto, nós estamos sob o jugo da lei. Por quê? Porque nós ainda somos criaturas que precisamos de um rigor maior. Quando nós estivermos livres disso, oh, maravilha! Podemos visitar outros mundos, podemos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, e nós vamos descobrir que nós podemos fazer muita coisa boa. Não. O que é como o Paulo falava, né? E tem um significado muito grande no que ele dizia. Quando eu era menino, eu pensava e agia como menino. Agora que eu sou homem, eu penso e ajo como homem. Então, é a responsabilidade natural que nós vamos adquirindo, né, na aplicação da nossa existência. Tudo aquilo que fizermos vai influenciar o outro. Por isso que Cristo deixou bem marcado o seu exemplo. Ele deixou ali registrado aquilo que ele veio fazer em prol do amor, da solidariedade, do perdão. Por isso que ele contava todas aquelas parábolas, ensinando o homem do campo, ensinando a mulher do lar, ensinando qualquer criatura a agir de acordo com o que ele ia produzindo. Despertando na alma o interesse por aqueles que mal compreendiam a sua própria situação. Então, obrigando a pensar, né? Ele foi, além de tudo, um grande filósofo também. Por isso que ele aceitava ser chamado de mestre, né? Então é isso, gente. Hoje nós estamos em poucas pessoas, né? Podemos até conversar um pouquinho. Eu estava vendo um DVD do Divaldo e ele estava falando sobre Jesus. E ele disse que, antes dele falar sobre as bem-aventuranças, Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites. Porque no silêncio ele podia ouvir, através desse plasma que ela falou, as necessidades das criaturas. Não ouvir o que elas estavam falando, mas as suas reais necessidades. Então, no silêncio, ele podia captar a verdadeira... Exatamente. Exatamente. E ele, com todo o conhecimento, como ele é chamado de grande psicoterapeuta, ele precisou se afastar. Porque nós pedimos muito, naturalmente. Toda hora, eu quero, eu preciso, eu quero. Mas o que é que nós precisamos realmente? Isso só o íntimo é que pode dizer. Por isso que ele se afastou. Então, nós aqui, com tudo que a dona Matilde ensina, sempre, somos eternamente gratos mesmo. De coração. Não, mas é verdade, né? Pois é, mas o que a senhora já sabe, a senhora já passa, né? Então, quando nós aprendemos, né, que nós somos responsáveis por aquilo que nós emitimos, nós aqui não estamos sozinhos. Então, não só o nosso exemplo, principalmente o nosso exemplo, deve ser bom não só para nós, mas para todos. Mas o que nós pensamos. E nós temos a possibilidade, é lógico que isso vai atingir o objetivo se for permitido por Deus. Por quê? Porque Deus sabe as nossas necessidades. Mas quando nós fazemos a prece, as vibrações, nós estamos exercitando em nós o que nós já temos de melhor. E quando nós fazemos a prece, nós estamos desejando que o outro também esteja bem. E como é que chega a minha prece numa pessoa que está, por exemplo, na Bahia, nos Estados Unidos?
Moça, mas a prece atravessa o mar? A prece atravessa o ar, como ela comentou. Que os nossos pensamentos, eles cruzam. E é muito quando nós temos a vontade, quando nós usamos a inteligência para criar. E o livre-arbítrio, ou seja, esse exercício de pegar, de dar a essa inteligência, a essa vontade, um caminho, ela vai atingir. Ah, mas ela vai ficar boa do câncer? Eu não sei. Nós não sabemos. Dela também, mas nós temos que fazer a nossa parte, sempre. Então é um exercício de usar o livre-arbítrio para o bem. Uma coisa, né, Maria Rita? Muita gente pensa que Deus está tão distante. Se nós, que somos Micróbios, vermes. interferimos nesse plasma divino, que é o auto que sai de Deus, que é a criação de Deus. Imagine se Deus não sabe a nosso respeito. Ele sabe cada um de respeito. Ele sabe como nós reagimos em cadeia, somos atômicos, né? Então ele sabe que a humanidade terrena, de uma forma geral, pensa da seguinte forma, age da seguinte maneira. Ele sabe disso. Ele é onisciente. Então ele conhece tudo. O nosso cérebro não registra se a gente dá uma topada no dedão lá longe do pé. Sabe? Deus também. Ah, aquele deu uma tocada. É que a gente imagina Deus ainda como óbvio, né? Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não está é longe, e não é, porque nós estamos imersos no seu amor, no seu fluido. Mas tem um sentido de Deus. Muitas vezes você perde uma coisa, você consegue. Você percebe no seu filho, você sentiu. E se a gente não consegue, será que Deus vai perceber? Mas ele te. É porque nós temos outras necessidades. Olha, muitas pessoas ligam para nós, pedindo uma prece, pedindo uma ligação, pedindo uma ajuda. E às vezes, eu vou dizer a verdade, às vezes eu falo assim, eu vou pedir, eu vou fazer, eu vou acontecer. E às vezes distraída com as coisas, a pessoa retorna e diz assim, ai, obrigada, meu Deus, eu estou pensando mesmo. Obrigada, olha, aconteceu coisa boa, assim, assim, assim. É como o barqueiro, né? Quando ele desencarnou, ele foi lá e o anjo foi conversar com ele, ele pediu desculpa, olha, me perdoa, porque eu não tinha tempo nem de fazer prece. Agora eu tenho aqui, você fazia de levar, e na outra marca, e voltar, pegar mais alguém. Então basta, porque os amigos da espiritualidade, nossos santos, tatuagens, eles sabem o que vai no seu coração. E às vezes basta só um pensamento, sabe? A vontade de você ter de ajudar o outro, e já basta isso. Você tem que concretizar. Então, aí a gente fica aqui, lembra de todos os irmãos, coloca lá no Que nem naquele livro, eu estava falando do estudo, estava falando da necessidade do estudo, de que a gente não tem condições de julgar. Tem um livro que o Emmanuel ditou, Vida e Sexo. Ele fala de vários assuntos, homossexualidade ou sexualismo, que eu não lembro qual deles. É. Aí ele fala de divórcio, de aborto, de família. Ele em nenhum momento ele julga. Ele coloca de uma maneira tão clara.
a coisa acontece, isso assim, assim e tal. Mas ele não julga. Então, mas como? Porque às vezes a gente quer, porque nós somos justiceiros, né? Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, mas ele agiu errado. Espera lá. Como a dona Matilde falou, talvez nós não tenhamos feito por falta de oportunidade. Então, como é que nós temos condições de julgar? Nenhuma. Então, observar não tem problema, mas é não julgar. É avaliar e falar, puxa vida, se eu estivesse no lugar dele, será que eu não faria a mesma coisa? A coisa é muito mais complexa, profunda, do que nós possamos imaginar. Então, é preciso a gente ser observador, é preciso a gente meditar a respeito daquilo que a gente ouve, né? Quando nós fomos preparar mais ou menos a palestra, consultamos todos esses dias e justamente caía naquilo que era o foco do nosso interesse, né? Do nosso objetivo. Então, os livros que essas criaturas extraordinárias colocaram essas missões, nos servem, sabe? Nos servem como muletas, nos servem como avisos, nos servem como alertas. Presta atenção. Hoje mesmo, examinando o livro, eu comecei a meditar, né? Eu fui dormir pensando nessas coisas que nós já notado, né? Meu Deus do céu, hoje de manhã, então, já levantei. Então, a mente está ocupada com essas coisas importantes para a gente absorver. Isso não quer dizer que amanhã eu não possa agir de uma forma capitaliza, estando agindo de uma decisão. Mas esquece não. Desejo que eu saiba mesmo. Já em algumas situações, a gente vem provando para nós mesmos a capacidade de entender. Por que de outra vez? Não é desculpar, é entender. Porque se você desculpa, é porque de alguma forma você culpou. Não é? Então, é a verdade. É. Não, eu desculpo, mas não faça mais. Você já está culpando. Ah, eu entrego nas mãos de Deus, já está querendo que Deus haja no mundo. Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, não, seja feliz, não importa. Vamos fazer uma vibração? Rapidinho. No livro dos Espíritos, Kardec, os Espíritos fazem uma diferença entre piedade e dó. Porque dó é você passar, passa no lugar, não faz nada, não pode fazer nada, diz, que Deus ajude essa moça e vai embora, cuida da sua vida. A piedade é aquela que você sente o sofrimento da criatura. Talvez você não tenha condições de fazer tudo, mas alguma coisa você pode estar fazendo. Não dá para tirar a pessoa daquela situação, mas dá para vibrar por ela. Dá para agir, dá para ajudar uma instituição, enfim, dá para fazer alguma coisa maior, além do só o pensamento. Então, nós vamos nesse momento, aproveitando todos esses ensinamentos, pedindo ao Pai, com certeza, que nos fortaleça para que nós possamos fazer desses ensinamentos um meio de vida. Que nós possamos, ao ler o Evangelho, ao estudar, nós possamos nos tornar evangelhos vivos, não fanáticos, mas simplesmente agir no bem. Quando Jesus coloca fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam, parece que ele está nos propondo uma troca. Mas é a única maneira que nós temos ainda de entender. Nós não entendemos Deus. Sabemos que existe pela sua criação. Mas nós, muita coisa, ainda precisamos dessa materialidade para poder entender. Agora, o pensamento, nós sabemos que estamos a todo momento. Então, vamos colocar o coração no nosso pensamento e direcionar.
Vamos vibrar com todo o amor que nós já somos capazes de sentir por todos os lares da terra. É tão maravilhoso, Pai, nós termos para onde voltar. Termos onde recostar a cabeça, mesmo que não seja uma cama como nós gostaríamos que fosse. Mas é um local, é a tranquilidade que nós temos para poder refletir, para poder refazer o nosso físico e continuar a nossa caminhada em busca da evolução. Então vamos vibrar por todos os lares e vamos vibrar por todos aqueles que não têm um lar. Vamos vibrar para que aqueles que estejam em busca de um local para morar, de um lar para fazer, porque o lar ele é preparado todos os dias. Vamos vibrar para os seus corações, desejando forças, pedindo ao Pai que o encha de esperanças. Porque nós somos espíritos e temos Pai, Deus Pai ao nosso lado, envolvendo-nos com seu amor constantemente. Tanto é verdade que Ele nos dá a oportunidade de aprendermos com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios passos, o melhor. Para que nós possamos, através da responsabilidade, agir melhor com as outras pessoas também. Nós vamos vibrar por todas as casas de oração. É tão bom ter um local para buscar, para que nós possamos aprender e, através do aprendizado, fazermos melhor. Vamos vibrar por todos aqueles que não puderam comparecer no dia de hoje. Senhor Jesus, vamos vibrar pelos nossos familiares. E vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E é em nome de Deus e de Jesus, o nosso Mestre amado, que nós vamos pedindo licença para darmos por encerrado mais um estudo da tarde. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.